E aí, meus queridinhos, tudo bem com os senhores? Hoje, mais um filminho de Titio Almodóvar. Nós estamos conversando acerca de toda a sua filmografia. E eis que hoje chegou o dia de batermos um papo a respeito de A Lei do Desejo, filme de 1987, estrelado pelo Antônio Bandeiras e pela incrível Dona Carmen Maura. Gente, esse filme tem um dado bastante importante que a gente deve observar logo no início, nos créditos, que é a primeira vez que nós vamos ver o nome da produtora El Deseo, produtora criada pelo próprio Pedro Almodóvar e pelo seu irmão Agustín Almodóvar para a realização dos seus trabalhos. A partir daqui, todos os filmes subsequentes do Almodóvar até hoje serão regidos aí por esta produtora El Deseo, que vão ter como mote inicial, como diretriz aí da empresa, filmes com a temática do desejo humano. É claro que eles não realizam somente filmes do Almodóvar, mas todos os filmes, todos os trabalhos que vocês verem com o nome dessa produtora serão filmes que de uma maneira ou de outra terão aí o desejo como o seu ponto principal. Inclusive eles criaram essa produtora porque eles sentiam dificuldades quando o Almodóvar e seu irmão iam apresentar os filmes para as produtoras, para os estúdios, e por vezes as produtoras não aceitavam muito bem as temáticas. Então aqui eles resolveram isso com a criação desta produtora, El Deseo. Inclusive, gente, tem um livro chamado El Deseo, O Cinema Apaixonante de Almodóvar, que é um livro bastante interessante para quem gosta do diretor, para quem quer conhecer mais a respeito dos seus trabalhos. Um livro altamente ilustrado, cheio de fotografias dos atores, de cenas do filme, dos filmes. Inclusive mais para frente eu vou mostrar ele para vocês. Eu tô com ele difícil aqui, mas talvez para o próximo vídeo eu pegue ele para a gente poder folheá-los juntinho. É um livro aí bastante importante para quem quer conhecer mais a respeito do diretor. Bom, gente, é até interessante a partir daqui esse filme ser regido por essa produtora, porque o filme aqui vai ter uma temática bastante forte. Talvez seja por conta desse filme que o Almodóvar ganhou uma alcunha de filme gay. Quem não é do meio do cinema, quem não conhece, quem não acompanha cinema atentamente, como é o caso da grande maioria das pessoas, né? Quando escuta a palavra Pedro Almodóvar, pode facilmente fazer uma ligação com Almodóvar, filme gay. Eu digo isso porque eu lembro quando eu trabalhava na Saraiva, às vezes a gente mencionava a respeito dos filmes do Almodóvar, e as pessoas falavam, aqueles filmes gays, aqueles filmes com temática, né, homossexual. E na realidade, a temática em si do Almodóvar não é essa. Se alguém perguntar qual é o tema principal da filmografia do Almodóvar, para mim é o desejo. Sempre o desejo humano e o desejo na sua magnitude maior, assim, em todas as suas nuances. Tanto é que no filme anterior, Matador, nós conversamos a respeito de um desejo bastante questionável, que é o desejo por pessoas mortas, o desejo por pessoas que estão à beira da morte, um desejo assim extremamente questionável. E aqui, pela primeira vez, o Almodóvar vai tratar como um tema central, né? Ele já havia tratado de uma maneira mais velada a homossexualidade, aqui em A Lei do Desejo. Curiosamente, o Antônio Bandeiras, lá em 82, em Labirinto de Paixões, viveu um personagem iraniano que era homossexual. E aqui, novamente, ele vai dar vida a um personagem homossexual, com cenas bastante fortes e polêmicas aí para a época, viu, gente? Mais para frente a gente conversa a respeito disso também. Vou conversar com vocês a respeito da sinopse desse filme. Aqui nós temos o seguinte: os personagens principais são, obviamente, Antônio Bandeiras e Carmen Maura, mas também esse ator aqui já participou de outros filmes do Almodóvar, deixa eu ver o nome dele, Eusébio Poncela. Esse ator aqui já é um ator um pouco mais velho, mas bastante bonito.
ele é um diretor de cinema. O Almodóvar sempre vai tratar de diretores de cinema, isso fazendo uma alusão, um alter ego dele mesmo, né, de alguma maneira. Então aqui nós temos esse diretor de cinema, ele está se preparando para fazer uma montagem, aí eu não sei, não fica claro para mim, não sei se é uma coisa teatro barra cinema. Eu acho que é cinema, é de A Voz Humana. E curiosamente, aqui nós temos um easter egg. Nós estamos aqui em 1987, depois, nos anos de 2020, 20 ou 21, o Almodóvar veio a realizar A Voz Humana em um curta-metragem, aqueles média-metragem, né? Aqueles filmes de meia hora de duração, inclusive com a Tilda Swinton. É um easter egg interessante. Aqui esse diretor se prepara para dirigir esse filme barra montagem e na vida real o Almodóvar veio a realizar A Voz Humana. Ele está procurando uma atriz para interpretar a personagem principal em A Voz Humana, que é um monólogo, e essa atriz escolhida para ser a protagonista do filme é a sua irmã, vivida pela Carmen Maura. E aí nós temos uma coisa bastante interessante. A Carmen Maura aqui é uma personagem, como que diz? Transsexual. Isso, uma personagem transsexual. Eles são irmãos, eles nasceram... Vocês desculpem, viu, gente? É tanta sigla que por vezes eu até me atrapalho para poder explicar. Então, a Carmen Maura é uma personagem transexual. Eles eram irmãos, ambos meninos, né? E num determinado momento, ela decidiu virar mulher. Ela tem uma história também bastante difícil e polêmica. A Carmen Maura, ela tinha um relacionamento com o pai. A mãe acabou até morrendo por conta disso. Ela fugiu com o pai, ainda como menino, e nessa viagem que eles fizeram, acho que para o México, ela acabou se transformando em mulher. Quando ela voltou, ela já era mulher. Então, assim, é uma história, um drama de família aí bastante pesado, digamos assim. Mas isso fica tudo nas entrelinhas, né? São os dramas paralelos que estão acontecendo aqui. O drama principal é a vida desse diretor de cinema, o Eusébio Poncela. Um homem bastante assediado aí por vários rapazes, ele frequenta a cena noturna de Madrid, um homem bastante promíscuo, ele sai com vários homens, mas assim, não sente nada por nenhum deles, acaba sendo mais uma questão sexual mesmo. Até que num determinado momento ele conhece um rapaz chamado Juan, e ele de uma certa maneira se apaixona por esse rapaz. Esse rapaz decide fazer uma viagem, uma coisa de autodescobrimento, né? O rapaz vai trabalhar, né, e tal, e ele deixa esse diretor Eusébio aí. Esse cara vai se sentir muita falta do Juan, vai se comunicar com ele através de cartas. E nesse momento entra o Antônio Bandeiras na jogada. O Antônio Bandeiras é um aspirante, digamos, a ter aí uma boa vida. Ele fica meio que à procura de pessoas que, sabe, que ele possa de uma certa maneira se conectar aí de modo que ele tenha uma vida razoavelmente tranquila. Então, assim, esse diretor ele aparece bastante na TV, ele é um diretor de sucesso, ele tem vários trabalhos, ele dá várias entrevistas, inclusive tem uma entrevista que ele dá para a televisão, que nós temos também a primeira aparição da atriz Rossi de Palma, que é uma atriz fantástica, uma atriz de um padrão de beleza assim não tão convencional, uma atriz picassiana, né? Ela tem um nariz enorme, uma boca um tanto quanto estranha, assim, uma atriz que o Almodóvar gosta bastante, vai fazer vários dos seus trabalhos subsequentes. Então esse filme também marca a primeira aparição dela aí como a entrevistadora. Então esse diretor dá uma entrevista para a televisão, o Antônio Bandeiras assiste e presta atenção em tudo que ele diz. Ele fala assim na entrevista: olha, no amor eu procuro tal coisa, eu procuro uma pessoa que me respeite, mas que entenda a respeito dos livros que eu gosto, dos filmes que eu gosto, dos autores, e toma nota de tudo, sabe? Então ele sabe os lugares que esse diretor frequenta, sabe os gostos, sabe o que ele gosta, o que ele não gosta. Então, num determinado momento, certa noite, ele se apresenta para esse diretor, e como ele é um homem extremamente promíscuo, a coisa acontece fácil.
Rapidamente o Antônio Bandeiras está na casa dele e eles estão lá transando e tudo mais, né? E aí, esse é o erro ou o acerto, não sei, depende aí do ponto de vista de quem assiste, desse diretor, né? O encontro na vida dele com o Antônio Bandeiras. O Antônio Bandeiras é um psicopata. Na verdade, o Antônio Bandeiras, em quase todo filme que ele fez com Almodóvar, ele é meio que um psicopata. Será que o Antônio Bandeiras tem cara de psicopata, gente? Não sei se vocês lembram lá no Matador. Cadê o Matador? Tá aqui pertinho, vou mostrar para vocês não esquecerem. Ó, aqui no Matador, o Antônio Bandeiras é um cara que vai ter uma admiração estranha aí pelo toureiro, né, o seu mestre. Ele frequenta aulas para poder aprender a tourear e ele acaba tendo uma obsessão aí pelo seu mestre. Aqui, a obsessão vai acontecer por esse diretor de cinema. E assim, sem mais nem menos, ele conhece o cara numa noite e depois ele já está extremamente apaixonado e ele quer fazer parte da vida do cara. Esse cara, ele não quer nada com ninguém, ele deixa isso muito claro para Antônio Bandeiras, olha, eu não fico com ninguém, eu não sinto nada, eu sou uma pessoa estranha. Agora que eu estou sentindo algo por esse rapaz, Juan, né, tô me comunicando com ele. E o Antônio Bandeiras não aceita nada disso. Fala, não, a gente vai dar um jeito, eu vou ficar aqui com você. Fica fazendo realmente uma forçação de barra. Assim, uma coisa realmente de uma pessoa psicopata. Isso aconteceu, gente, não sei se vocês se recordam, para quem gosta aí das séries do Ryan Murphy, American Crime Story Assassination of Gianni Versace, aconteceu mais ou menos a mesma coisa com o Andrew Cunanan, que foi quem assassinou o Versace. O Andrew, ele nunca havia tido nenhum encontro com Versace pessoalmente. Ele conhecia Versace a respeito dos livros, das entrevistas, a respeito das revistas, e ele fica apaixonado por isso, até que um dia, né, chega um determinado momento, ele tem um encontro com Versace, somente um, e aí a coisa acaba desenvolvendo uma coisa que o levará à morte, uma coisa assim muito grave. E aqui é mais ou menos a mesma coisa. O Antônio Bandeiras cruza o caminho desse diretor e a partir daí a desgraça está feita. É claro que esse diretor vai falar para ele, olha, eu não quero, eu não tô afim, eu não gosto de ninguém, tô apaixonado lá pelo outro cara, e o Antônio Bandeiras não vai aceitar. Num determinado momento, o Antônio Bandeiras, muito emputecido da vida, vai até o local onde esse Juan está e decide matá-lo, acaba empurrando ele penhasco abaixo. Aí vai começar a acontecer toda uma investigação policial acerca de quem matou. O diretor de cinema vai acabar batendo o carro e vai perder a memória e as pessoas tentando entender o que foi que aconteceu. Depois o Antônio Bandeiras também, que ele é um verdadeiro crápula, né? Um cara inescrupuloso, vai acabar se envolvendo com a irmã do diretor também, a transexual Carmen Maura, aqui nesse papel. Então, assim, é um cara que está disposto a tudo para ele chegar onde ele quer chegar. Ele é um aspirante aí a ter uma vida boa. Curiosamente, a mãe dele, os pais dele, o pai ele é um importante político, a mãe vive numa casa senhorial. Então, assim, as motivações não ficam muito claras. Assim, se ele realmente amava esse diretor de cinema, esse amor aí meteórico, né, da noite para o dia, ou se era uma coisa querendo grana, né? Eu fico entre um misto dos dois. Isso não chega a ficar muito claro pra gente. Mas de toda forma, gente, é um filme bastante interessante, um filme polêmico. Aqui nós temos algumas cenas bem fortes do Antônio Bandeiras. Antônio Bandeiras na posição de passivo, se é que vocês me entendem. É uma cena que, será que ele se recorda hoje? Depois que ele virou esse galanzão aí do cinema. Será que ele lembra que ele foi uma passivinha do diretor aqui em A Lei do Desejo? Será que isso faz alusão a alguma coisa, gente? Antônio Bandeiras e Almodóvar? Não sei, tô só colocando aí uma sementinha na cabeça de vocês. Mas é bastante interessante, eu gosto bastante desse filme. Carmen Maura tá super bem aqui nesse filme. Como eu falei para vocês, marca a primeira participação da Rossi de Palma. Aqui também nós vamos ver de vislumbre. Uma personagem sem nenhuma fala. É a primeira aparição também da Victoria Abril, que eu
amo, sou extremamente apaixonado pela Victoria Abril. E é isso, um filme bastante interessante. Eu, se eu fosse vocês, se vocês não conhecem, eu daria uma chance. Um filme muito bem feito. Nós temos aí paixões exacerbadas, né? Paixões que começam assim, uma coisa corriqueira e de repente a pessoa está assim morrendo de amores. É o que acontece aqui. E no término, até esse próprio diretor fica meio dividido. Nossa, será que eu amava ele? Uma coisa assim meio que é difícil a gente entender o coração, né, gente? A lei do desejo, por vezes, é difícil de compreender. Vocês me contem se vocês conhecem esse filme, se vocês têm alguma relação, tá certo? Aí eu tenho 3 mídias dele aqui. Vou mostrar primeiro, claro, a ediçãozinha em VHS, lançada pela Mundial Filmes. Deixa eu ver se melhora aqui para a gente conseguir ler. Ó, um filme de Pedro Almodóvar, A Lei do Desejo, Antônio Bandeiras. Uma capa bonita, né, gente? Aqui nós temos uma espécie de uma pintura, né? Ó, aqui o Antônio Bandeiras lendo as cartas que esse diretor escreve. Ele tecla muito na máquina de escrever, então ele tem várias coisas ali batidas, né? E ele vai lendo. Temos aqui a Carmen Maura e aqui esse diretor é extremamente desejado, o Eusébio Poncela. Bom, aqui o que a crítica diz? De longe, o melhor filme feito até agora por Pedro Almodóvar. Crítica aí da revista Isto É. A obra-prima de Almodóvar, Folha de São Paulo. Aqui nós temos várias críticas aqui, ó, do Jornal do Brasil, da Folha de São Paulo, do Estado de São Paulo. Aquelas coisas que elevam o filme, né? Nem sempre procede muito, mas quando você lia uma crítica aí de um jornal conceituado, a coisa tinha um status a mais, ó. Lombadinha, A Lei do Desejo, El Deseo. E aqui a sinopse, ó. Pablo e Tina são irmãos. Seus pais se separaram quando eles ainda eram meninos, do sexo masculino. Tina era Tino quando foi viver com seu pai e passou a ser sua esposa. E decidiu então trocar de sexo. Anos depois, ele a abandonou e Tina agora odeia terrivelmente os homens. Isso, gente, é um pano de fundo. Isso é uma cena na qual a Carmen Maura vai contar essa história. A história realmente do filme é essa que eu falei para vocês. A história desse, podemos dizer aí, esse trisal entre o diretor de cinema, esse Juan, e o Antônio Bandeiras. Isso aqui é uma coisa de fundo. Pablo é diretor de cinema e tem um romance com Juan, que parece não partilhar desta mesma paixão. Pablo conhece Antônio, um rapaz indeciso quanto à sua sexualidade, e decidido a seduzi-lo a qualquer custo. Eles passam a viver uma grande e conturbada relação. Um misterioso assassinato muda completamente a vida desses personagens e depois dele o mundo nunca mais será o mesmo. Aí nós temos aqui a personagem da Carmen Maura, que ela vai ser interrogada aí pelos policiais. O pessoal, num determinado momento, vai achar que a culpa do assassinato do Juan é dela. Nós temos aqui Bandeiras e o Eusébio, diretor de cinema. Bandeiras aqui sem camisa. Impróprio para menores de 18 anos. Ó, o logo da Mundial Filmes, Grupo Mundial Filmes. Videolar, fitinha VHS. E aí, gente, eu tenho 2 edições em DVD. E por que eu tenho 2 edições? Esta daqui é uma edição que nós temos, né, o idioma original espanhol, legendado em português. E esta daqui nós temos dublado em português. Por essa razão eu tenho as 2. E é claro, porque eu gosto muito da capa também, aqui na edição dubladinha eles decidiram colocar o Antônio Bandeiras na capa. Eu acho bem mais bonita do que essa, mas vamos lá. Então aqui nós temos os 3, né? Antônio Bandeiras, Carmen Maura e Eusébio Poncela. Aí aqui eles colocam Antônio Bandeiras de A Pele que Habito, Carmen Maura de Volver e Eusébio Poncela de Olhos Mortais. A Lei do Desejo, um filme de Pedro Almodóvar. A lombada, ó, vermelhinha, A Lei do Desejo.
Ah, aqui tem uma coisa interessante, ó. Um filme que causou furor mundo afora, com cenas fortes de Antônio Bandeiras. Meu Deus, vocês ficaram curiosos para ver essa cena forte, né? Pode falar. Com certeza que vocês querem ver. Ó, considerado pela crítica um dos melhores trabalhos de Almodóvar, A Lei do Desejo narra as complicações da vida de Pablo, um artista que tem um grande amor não correspondido e que vive com sua irmã Tina, um transexual que ganha vida como atriz. Como Pablo está sofrendo por amor, ele encontra consolo em Antônio Bandeiras, um rapaz com tendências homicidas que sente um ciúme doentio do artista. Tudo isso leva a um círculo de romances distorcidos e violência. Nossa Senhora! É aqui a imagem, né? Mesma imagem da capa, ó. A imagem do disco, A Lei do Desejo. E aqui nessa minha ediçãozinha dublada, deixa eu pôr aqui no meio para a gente conseguir ver melhor. Eles colocaram a imagem do Antônio Bandeiras, né? Obviamente que para o filme vender, né? Aí uma crítica da Folha de São Paulo, a obra-prima de Almodóvar. De longe, o melhor filme feito até agora por Almodóvar, revista Isto É. A imagem, ó, A Lei do Desejo, carinha do Antônio Bandeiras aqui. Vamos ver a sinopse, se muda alguma coisa, ó. Pablo e Tina são irmãos, seus pais se separaram. Ah, sim, esse daqui eles copiaram e colaram da sinopse aqui do VHS. Vocês vejam que às vezes a preguiça era tanto que até para poder fazer uma sinopse você copia e cola. Esse negócio de copiar e colar não é de hoje, né, gente? Já se fazia isso há tempos atrás. E é isso, pessoal. A Lei do Desejo. Queria saber aí a relação de vocês com esse filme. Se vocês gostam, se vocês já viram o Antônio Bandeiras aí nessas cenas fortes que causaram furor mundo afora. E é isso. Quero saber a opinião de vocês desse filme. Tá certo? E aí no próximo vídeo, que vai ser a respeito de mulheres à beira de um ataque de nervos, eu vou mostrar para vocês também o livro lá, El Deseo. É um livro bastante importante aí para nós que estamos conversando a respeito da filmografia do mestre. Tá certo, pessoal? Por hoje é só. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo. Vamos terminar aqui, vocês bem pertinho aí, vendo a carinha do Antônio Bandeiras e suas cenas que causaram furor mundo afora. Beijão, gente. Até o próximo. Fiquem com Deus.